Hora de degustar cinema nacional aqui no canal. No vídeo de hoje, uma dobradinha imperdível. Vamos falar da duologia, ó, palavra chique, Estômago, o filme de 2007 e a continuação que chegou agora em 2024, Estômago 2, O Poderoso Chefe. Vamos começar do começo, falando do filme lá dos anos 2000, que é um grande clássico cult brasileiro e que eu nunca tinha assistido. Eu aproveitei agora a ocasião do lançamento do segundo filme para corrigir essa falha na minha filmografia e assistir o filme, e vamos falar um pouquinho sobre ele depois da sinopse. Raimundo Nonato, vivido por João Miguel, deixa o Nordeste para tentar a vida em São Paulo e, por acaso, descobre ter um talento incrível para a culinária. Tudo vai bem até que ele se apaixona por Íria, vivida por Fabíola Nascimento, uma prostituta que irá mudar os rumos de sua vida. Eu gosto muito como o Estômago flerta ali com a comédia, com contornos mais obscuros, mas eu acho que o grande mérito desse filme aqui é o texto, que eu acho que ele é muito rico, ele é muito rápido, e de resto ele usa construções muito simples para poder atingir um efeito que eu acho que é sensacional, que culmina ali naquela grande última cena. O fato da narrativa ali ser uma narrativa em paralelo entre passado e presente torna tudo ainda mais especial. Eu acho que a gente consegue ficar preso, grudado na cadeira, hipnotizado pela tela, principalmente porque a gente quer saber o que aconteceu, sabe. Do jeito que a história conta, a gente fica querendo saber como a gente foi do ponto A ao ponto B, e tudo culmina naquele final, que eu acho que é claramente a cereja do bolo. Eu nunca tinha assistido, mas ao assistir, eu consigo entender porque o filme ganhou esse status de fenômeno pop cult aqui no Brasil, porque ele realmente é um filme muito bom. E eu acho que o mais importante aqui, e principalmente quando a gente for comparar com o segundo filme, é que ele ao mesmo tempo é um filme que tem muita brasilidade, mas ele consegue conversar com plateias do mundo inteiro. Se eu mostrar esse filme para um gringo, ele vai conseguir compreender todas as nuances da história, mesmo que ele não tenha nenhum conhecimento da nossa cultura. Mas ao mesmo tempo, ele tem esses contornos de brasilidade que eu acho que tornam ele um filme muito peculiar, assim, no panteão de filmes nacionais. Eu acho que ele vale todo o hype que ele cultivou, né, em todos esses quase 20 anos de lançamento. Bom, e agora 17 anos depois, chega a continuação aos cinemas. Estômago 2, O Poderoso Chefe, foi lançado agora no finalzinho de agosto de 2024, e inclusive tá ali na lista final ali entre os 12 candidatos, possíveis candidatos, que o Brasil vai indicar para o Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente sabe que ele vai perder para Ainda Estou Aqui, o filme lá do Walter Salles, né? Mas só de chegar na lista é uma grande vitória. Mas enfim, vamos falar da sinopse do filme, que depois eu volto aqui para comentar, reclamar de algumas coisas, bora lá. Nonato, vivido por João Miguel, conquistou com sua comida os poderosos na hierarquia da cadeia que cumpre sua pena. Mas a chegada de Dom Carolho, vivido por Nicola Siri, um famoso mafioso italiano, vai abalar as estruturas e colocará o chefe no epicentro de uma feroz disputa de poder. Antes da gente falar sobre o filme propriamente dito, eu tenho que falar uma coisa sobre esse fenômeno das continuações depois de muito tempo, que também está afetando o Brasil, né? Que é um fenômeno que a gente vê muito no cinema hollywoodiano, mas que chegou aqui no cinema brasileiro com força em 2024. E assim, eu entendo que é necessário manter a propriedade intelectual ativa e circulando, mas existe uma diferença abismal entre o cinema de Hollywood e o cinema brasileiro num ponto muito crucial, que é a acessibilidade. Vamos falar sobre o caso de Estômago 2, que eu acho que é o que a gente tem que se ater aqui. Esse filme estreia 17 anos depois do original. Não dá para você contar só com a memória afetiva das pessoas para retornarem aos cinemas. Só que a produtora, a distribuidora, quem é que está lançando esse filme, não pensou na ocasião mercadológica básica, que é tornar disponível o primeiro filme Estômago de maneira popular, de maneira ampla. Na altura que eu tô gravando esse vídeo, na semana de estreia do segundo filme, o primeiro filme, Estômago,
só está disponível em um serviço de streaming, o Telecine, que é um serviço de streaming bastante restrito, que você tem que assinar e você pode assinar dentro do Prime Video ou do Globoplay. E ok, pelo menos o filme está disponível, mas, por exemplo, você não tem opções de compra ou de aluguel à la carte, por exemplo. Se você quiser relembrar a história do Raimundo Donato antes de ir ao cinema ver o filme novo, você vai se ver obrigado a pagar R$ 20 de assinatura de um serviço que talvez você nem queira usar para poder assistir essa história. E eu acho que falta eles entenderem que é importante casar essas ocasiões mercadológicas. Se você vai lançar a continuação do segundo filme com esse abismo temporal de diferença, você precisa tornar o primeiro acessível, porque o primeiro vai levar as pessoas para o segundo e vice-versa. Tem casos que aconteceram esse ano, como o de Avassaladoras 2.0, por exemplo, que o primeiro filme nem tá disponível. Tipo, você teria que ir da sua memória mesmo ou ver uma cópia em baixíssima qualidade que tem jogada no YouTube por um usuário pirata. Então eu acho que se o cinema nacional quer realmente trazer essas continuações, quer poder competir com Hollywood frente a frente, ele também tem que pensar em toda a cadeia. Não adianta só jogar o filme no cinema e torcer para que tudo dê certo. Você tem que fazer o trabalho retroativo, cara. Não adianta só fazer isso. Mas passada essa reclamação, vamos falar um pouco do filme. Eu acompanhei um pouco os comentários sobre o Estômago 2 na internet e eu vi que o filme dividiu bastante a galera e eu consigo entender por quê. Eu tô no time das pessoas que gostou do filme, mas é inegável que o filme acaba decepcionando num ponto muito crucial. Ele simplesmente apaga o Raimundo Donato, o personagem do João Miguel, do protagonismo desse segundo filme. O diretor Marco Jorge e os roteiristas aqui optaram por manter a estrutura do primeiro filme, sabe? Que faz aquele paralelo entre passado e presente. E ok, eu acho isso louvável, até porque a gente precisa da conexão com o primeiro filme. E funciona. Só que o protagonista da vez dessa história passado-presente é o personagem do Nicola Ciri, né? O Dom Carolho, o tal mafioso que chega na cadeia onde o Nonato conseguiu escalar no poder através da sua culinária. E com isso o personagem vai sendo escanteado durante a história, culminando num final que eu acho especialmente terrível, porque além de ser um final que joga o personagem completamente pra longe do que ele era, do que a gente viu no primeiro filme, ele é um final que deixa claramente aberto aquela possibilidade. Ah, e se esse filme der certo, se a gente fizer um Estômago 3? E, não gosto, não gosto. Eu acho. Quando esse filme chegou no final, eu percebi, talvez eu goste desse filme, mas nem tanto. Me incomodou bastante. E fica um aviso aqui muito importante. Apesar da gente estar falando de um filme nacional, se você é daqueles que não gosta de ler legenda, passe longe de Estômago 2. Esse filme aqui é uma coprodução Brasil-Itália, e grande parte dele é falado em italiano, então tem legenda na tela. A não ser que você saiba português e italiano, aí talvez seja fácil para você. De qualquer maneira, eu gosto da história de máfia que é contada aqui. Ainda sinto que o filme tem um sabor brasileiro, apesar de bem menos do que o filme anterior. E eu gosto principalmente do Nicola Ciri. Eu acho que ele é um ator que eu nunca dei muito crédito, porque eu acho que talvez ele nunca tenha tido um grande personagem, pelo menos nos trabalhos que ele fez no Brasil. Sei lá, eu olhei pra ele nesse filme e pensei, cara, eu acho que é o melhor papel que eu já vi o Nicola Ciri fazendo desde o padre lá da novela Mulheres Apaixonadas. E assim, a gente precisa claramente se atentar que o cinema nacional, o cinema brasileiro, mudou muito desde o primeiro Estômago. A gente claramente recebe mais investimento do que a gente recebia antes. E eu acho que isso acaba sendo um problema para Estômago 2 de certa maneira. Principalmente quando a gente chega ali no terceiro ato, ali no final do filme, parece que eles adicionam elementos grandiosos à história, não porque cabe, mas simplesmente porque eles podem fazer. Aqui a gente tem tomadas aéreas, a gente tem um monte de ator falando italiano, a gente tem efeitos especiais, coisas que o primeiro estava muito longe de ter. E o filme também exagerou no tamanho. A gente tem aqui mais de 2 horas. E o final, vai tentando estabelecer os paralelos, deixa a gente bastante cansado. Então, no fundo, apesar de ser um exercício interessante, essa parceria entre o Brasil e a Itália, ser um filme assim que é divertido de assistir, eu acho que o problema aqui tá justamente em ser nomeado uma continuação de Estômago. Sei lá, se o filme se chamasse só O Poderoso Chefe, né? Que tem essa referência aí, O Poderoso Chefão. E se passasse no mesmo universo que Estômago, sabe? Mostrasse lá o Raimundo Donato no fundo ali da cadeia.
Tava de boa. A gente ia apreciar como se fosse um outro filme, uma outra história, talvez mesmo se usasse a mesma estrutura de estômago, né. Só que como uma continuação, eu acho que acaba sendo muito frágil, principalmente pelo fato de destituir o seu protagonista. Apesar do novo protagonista da história me agradar, eu acho que tem esse problema dele não saber equilibrar, e eu acho que invalidar a personalidade do Raimundo Donato que a gente conheceu ali no primeiro filme. De qualquer maneira, se você gosta de filmes de crime, filmes de máfia, Estômago 2 não decepciona. Então, se essa é a sua praia, corre pros cinemas. Eu acho que apesar dos pesares, você não precisa muito de ter assistido o primeiro filme. Dá pra você ter noção do que tá acontecendo ali, sem ter todos os detalhes. Mas claro, que se você quiser a experiência completa, você vai ter que correr atrás do primeiro filme, Estômago, que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, só está disponível no serviço de streaming Telecine. Mas claro, se essas informações mudarem, você pode correr aqui para a descrição desse vídeo, que eu geralmente atualizo quando o filme chega em streams diferentes. Coloco o link ali para você acessar, então fique de olho sempre. Ah, e se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para Estômago, eu dou 4 estrelas. Para Estômago 2, O Poderoso Chefe, eu dou 3 estrelas. A essa altura tá aparecendo o meu arroba aqui embaixo. Apesar de estar aparecendo no Twitter aqui, a gente sabe que o Twitter tá aí com probleminhas com o Brasil, mas anotem esse arroba que é o mesmo no Blue Sky ou no Threads, se vocês quiserem me seguir lá. Inclusive, eu tô usando mais o Blue Sky, e lá eu comecei finalmente a postar os filmes que eu assisti em 2024 em ordem, com links aqui pro YouTube. Então, se você quiser fazer essa ponte, sinta-se à vontade. E para terminar esse vídeo, um questionamento. Qual que é a grande iguaria da culinária brasileira? Coxinha ou brigadeiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo filme.